Conversando com Deus, capítulo 1, parte 8, página 54. O Senhor está dizendo que eu não deveria me sentir mal em relação às crianças que morrem de fome na África, à violência e injustiça na América, às enchentes que matam centenas de pessoas no Brasil? Não há deveria ou não deveria no mundo de Deus. Faça o que quiser, o que o reflete, o que o representa como uma versão mais grandiosa do seu eu. Se quiser se sentir mal, sinta-se. Mas não julgue ou condene. Você não sabe por quê e com que objetivo um evento ocorre. E lembre-se disto: o que você condena o condenará, e o que você julga, um dia virá a julgá-lo. Em vez disso, procure mudar o acontecimento, ou apoiar outras pessoas que os estão mudando, que não mais refletem o seu sentido mais elevado de quem você é. Entretanto, bendiga tudo, porque tudo é criação de Deus, através da vida, que é a sua mais importante criação. Poderíamos parar aqui por um momento para eu recuperar o fôlego? Eu ouvi dizer que não há deveria ou não deveria no mundo de Deus? Sim. Como pode ser isso? Se não há em seu mundo, onde há? Realmente, onde? Eu repito a pergunta. Onde mais há deveria e não deveria, se não em seu mundo? Em sua imaginação. Mas as pessoas que me ensinaram tudo que era certo e errado, que eu deveria ou não fazer, me disseram que essas regras foram ditadas pelo Senhor, por Deus. Então, elas estavam erradas. Eu nunca determinei um certo ou um errado, um faça ou não faça. Isso seria privá-los totalmente da sua maior dádiva, a oportunidade de fazer o que quiserem e experimentar os resultados disso. A chance de recriar-se a imagem e semelhança de quem realmente são, o espaço para produzir uma realidade de um eu cada vez mais elevado, baseado em sua ideia mais formidável do que são capazes. Dizer que alguma coisa, um pensamento, uma palavra, um ato é errada, seria o mesmo que dizer-lhes para não fazê-la. Isso seria proibi-los, restringi-los, negar-lhes a realidade de quem vocês realmente são, assim como a oportunidade de criar e experimentar essa verdade. Há aqueles que dizem que eu lhes dei o livre-arbítrio, mas essas mesmas pessoas também dizem que se vocês não me obedecerem, eu os mandarei para o inferno. Que tipo de livre-arbítrio é esse? Isso não é duvidar de Deus e de qualquer tipo de relacionamento verdadeiro entre nós? Bem, agora estamos entrando em outra área que eu queria discutir, que é tudo o que diz respeito a céu e inferno. Pelo que estou entendendo, não existe inferno. Existe, mas não é do jeito que vocês pensam, e não o experimentam pelos motivos que apresentou. O que é o inferno? É a experiência do pior resultado possível de suas escolhas, decisões e criações. É a consequência natural de qualquer pensamento que negue a mim ou quem vocês são em relação a mim. É o sofrimento provocado pelo pensamento errôneo. Contudo, até mesmo o termo pensamento errôneo é inadequado, porque não existe o errado. O inferno é o oposto da alegria, é insatisfação, é saber quem e o que você é e não experimentá-los, é ser menos, isso é inferno, e não existe um maior para a sua alma. Mas o inferno não existe como esse lugar que vocês fantasiaram, onde queimam em um fogo eterno ou existem em um estado de tormento eterno. O que eu ganharia com isso? Mesmo se eu tivesse o pensamento extraordinariamente não divino de que vocês não mereciam o céu, por que precisaria procurar algum tipo de vingança ou punição por seu fracasso? Não poderia simplesmente dar fim a vocês? Que parte vingativa de mim exigiria que eu os condenasse a um sofrimento eterno indescritível? Se você responder que eu faria isso por uma necessidade de justiça,
uma simples negação de comunhão comigo no céu não serviria ao mesmo objetivo? A imposição de um sofrimento eterno também seria necessária? Eu digo que não há uma experiência após a morte como a que vocês imaginaram em suas teologias baseadas no medo. No entanto, há uma experiência da alma tão infeliz, tão incompleta, tão menos do que o todo, tão separada da maior alegria de Deus, que para essa alma isso seria um inferno. Mas eu não os mando para lá, e tampouco lhes imponho essa experiência, vocês mesmos a criaram. Sempre que separam o seu eu do seu próprio pensamento mais elevado em relação a vocês, sempre que o negam e rejeitam quem e o que realmente são. Não obstante, nem mesmo essa experiência é eterna. Não pode ser, porque não é o meu plano que vocês se separem de mim por toda a eternidade. De fato, isso é impossível, porque nesse caso, não só vocês teriam de negar quem são, como eu também teria de negá-lo. Isso eu nunca farei. E enquanto um de nós se mantiver fiel à verdade em relação a vocês, ela prevalecerá. Mas se não há inferno, isso significa que posso fazer o que quiser, realizar qualquer ato sem medo de punição? É do medo de punição que você precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Quem dá as diretrizes? Quem cria as regras? Eu digo que é você quem cria as suas próprias regras, que dá as diretrizes. É você quem decide o quanto se saiu bem, porque é o único que decidiu quem e o que realmente é, e quem deseja ser. Você é a única pessoa que pode avaliar como está se saindo. Ninguém mais o julgará. Por quê? E como Deus poderia julgar a sua própria criação e considerá-la ruim? Se eu quisesse que vocês fossem perfeitos e fizessem tudo certo, teria deixado que ficassem no estágio de total perfeição de onde vieram. Todo o objetivo do processo foi fazê-los descobrir a si mesmos, criar os seus eus como realmente são e desejam ser. Contudo, vocês só poderiam ser isso se tivessem uma chance de ser outra coisa. Então, eu deveria puni-los por fazerem uma escolha que coloquei à sua frente? Se eu não quisesse que vocês fizessem a segunda escolha, por que criaria outra além da primeira? Essa é uma pergunta que devem fazer a si mesmos antes de me atribuírem o papel de um Deus condenador. A resposta direta para a sua pergunta é sim. Você pode fazer o que quiser sem medo de punição, mas terá de arcar com as consequências. As consequências são os resultados naturais, que não são o mesmo que punições. São simplesmente isso, o que resulta da aplicação natural das leis naturais. Estas são o que ocorre bastante previsivelmente como uma consequência do que aconteceu. Toda a vida física funciona de acordo com as leis naturais. Quando você se lembrar dessas leis e aplicá-las, controlará a vida no plano físico. O que lhe parece punição, ou o que chama de mal ou má sorte, é apenas uma lei natural fazendo-se valer. Então, se eu conhecer essas leis e cumpri-las, nunca mais terei um momento de dificuldade? É isso que está me dizendo? Você nunca experimentaria o seu eu como estando no que chama de dificuldade. Não encararia nenhuma circunstância da vida como um problema. Não temeria nenhuma situação. Poria fim a todas as preocupações, dúvidas e temores. Viveria
como a fantasia que Adão e Eva viveram, não como espíritos desencarnados na esfera do absoluto, mas como espíritos encarnados na esfera do relativo. Teria toda a liberdade, alegria, paz e sabedoria, e todo o poder do espírito que você é. Seria uma pessoa plenamente realizada. Esse é o objetivo da sua alma: realizar-se enquanto ainda está no corpo, tornar-se a encarnação de tudo que realmente é. Esse é o meu plano, o meu ideal. Realizar a mim mesmo através de você, transformar o conceito em experiência, conhecer o meu eu experimentalmente. As leis do universo foram estabelecidas por mim. São leis perfeitas, que proporcionam o perfeito funcionamento da matéria. Já viu algo mais perfeito do que um floco de neve? Tal complexidade, design, simetria, conformidade consigo próprio e originalidade em relação a todo o resto são um mistério. Você fica maravilhado com o milagre desse grande espetáculo da natureza. Mas, se eu posso fazer isso com um único floco de neve, o que acha que posso fazer e fiz com o universo? Se você visse a sua simetria, a perfeição de seu design, do maior corpo celeste à mínima partícula, não poderia entender essa verdade em sua realidade. Mesmo agora, quando tem apenas uma vaga noção disso, não conseguem imaginar ou entender as suas implicações. Porém, pode saber que há implicações muito mais complexas e extraordinárias do que você pode atualmente compreender. Shakespeare disse isso maravilhosamente. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que supõe a nossa vã filosofia. Então, como posso conhecer essas leis? Como posso aprendê-las? Isso não é uma questão de aprender, mas sim de lembrar-se. Como posso lembrar-me delas? Comece ficando calado. Silencie o mundo exterior para que o mundo interior possa trazer-lhe visão. Esse insight é o que procura, mas não pode tê-lo enquanto estiver muito preocupado com a sua realidade exterior. Por isso, tente voltar-se o máximo possível para dentro. E quando não estiver se voltando para dentro, venha de dentro ao lidar com o mundo exterior. Lembre-se desta máxima: se você não se voltar para dentro, será privado de alguma coisa. Coloque-a na primeira pessoa e repita para torná-la mais pessoal. Se eu não me voltar para dentro, serei privado de alguma coisa. Você tem sido privado de alguma coisa sua vida inteira. No entanto, não precisa ser, e nunca precisou. Não há nada que você não possa ser ou fazer, nada que não possa ter. Isso parece uma promessa maravilhosa. Que outro tipo de promessa acha que eu faria? Você acreditaria em mim se eu prometesse menos? Durante milhares de anos, as pessoas não acreditaram em minhas promessas pelo motivo mais extraordinário. Eram boas demais para serem verdade. Então, vocês escolheram uma promessa menor, um amor menor. Porque a minha promessa maior provém do amor maior. Todavia, não podem conceber um amor perfeito, e por isso uma promessa perfeita também é inconcebível, como o é uma pessoa perfeita. Por esse motivo, não conseguem acreditar nem mesmo em seus eus. Não acreditar em nada disso significa não acreditar em Deus, porque a crença em Deus produz crença na maior dádiva divina, o amor incondicional, e na maior promessa divina, o potencial ilimitado.